Muito bem, boa noite. E Ariana, boa noite, tudo bom? Sumida? Tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir? Ei, Bira, é o Bira mesmo, acredito? Ei, Ariana. Ah, então tá jóia, obrigado. Ei, Verônica, tá bom, cunhado? Boa noite. Seja bem-vinda. É, Bira, tô com saudade também, senhor. Tá tudo jóia? Ei, Douglas, tudo bom, filho? Pois é, rapaz, inacreditável, hein? Bom te ver aqui. Vamos se acompanhar de vez em quando, né? Obrigado, querido. Também sou seu. Tô aprendendo uns mestre cuca lá. Que mestre nada, Douglas. Mestre são vocês lá que estão usando faixa preta. Tô acompanhando. Bom, então vamos lá. Vamos ao nosso bate-papo de hoje, né? Continuando na live passada, a gente trouxe para os amigos o conceito do eu observador e do eu persona, tá certo? Para não ficar assim só nesses dois polos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que entre o eu observador e o eu persona existe um fluxo de energia, tá certo? Não são só os dois pontos. Existe aqui no meio uma interferência, né? Tanto do eu observador para cá, para o corpo, quanto do corpo para o eu observador, né? Tanto desce energia, informação, quanto sobe, tá certo? Então, mas esse meio aqui é o que vocês vão encontrar nessas várias terapias energéticas que tem por aí, né? Que são várias, Reiki, barras de acessos, são várias, tá certo? Mas não é o foco da nossa proposta com o Miami, tá certo? Então nós vamos, por enquanto, deixar esse meio no intervalo aqui, paradinho, quietinho, e vamos trabalhar o conceito desses dois pontos, ou seja, as duas pontas da corda, né? Como a gente explicou lá na outra live, o eu observador é quando eu me desidentifico, eu perco a identidade com todas as coisas à minha volta, eu perco a identidade com o meu próprio corpo, né, que são feitos dos mesmos atos das coisas à minha volta, e perco a identidade com os meus pensamentos, até com os meus pensamentos, tá certo? Então, quando eu tiro tudo isso, o que sobra? É o que nós chamamos de eu observador. Nesse ponto, eu observador, todos nós somos absolutamente iguais. Não importa qual ser aqui a gente, ou vamos colocar em outras palavras, qualquer ser, qualquer indivíduo pode fazer essa desidentificação. Então, no final das contas, qualquer indivíduo vai encontrar em si o eu observador que ele é. E nesse caso, nesse ponto, nesse sentido, todos nós somos exatamente iguais. A única coisa que a gente pode fazer É isso aí, Biro, obrigado. Roniel, bem-vinda, boa noite. Gente, vão dando coraçãozinho aí pra gente, pra bombar, tá bom? Uma curtida, né? Muito bem, esse é o eu observador. Nós somos todos iguais como eu observadores. E na outra ponta, o eu persona. O que é o eu persona? É um micro-universo que tem uma identidade, que é
uma expressão ou uma ferramenta utilizada pelo eu observador para observar, tá certo? Tá bom, irmãozinho Niodo? Tudo bom? Seja bem-vindo, boa noite. Então, o corpo físico, que tem essa identidade, né, o rosto, tem uma digital, também formado de átomos, é simplesmente uma ferramenta. Qual é a função dessa ferramenta? Exatamente observar. É através dessa ferramenta que a gente observa a criação. Tá certo? Como que a gente observa a criação? Pelos nossos sentidos. Os 5 sentidos que é tradicionalmente ensinado, né, nas escolas, e a gente coloca também um 6º sentido, que é o pensamento, porque a gente pode experimentar as coisas, experienciar, usando simplesmente o pensamento, tá certo? Então, eu quero mostrar hoje para vocês que essa ideia do eu observador não é invenção nossa, né? A gente encontrou esse detalhe, esse modo de ver de coisas antigas, muito, muito antigas. Eu até já falei do Egito Antigo, do olho de Horus, né? Que coloca os 6 traços do olho de Horus representando um sentido cada traço. Como são 6 traços, então o olho de Horus já mostra pra gente que já naquela época, 5, 6, 7 mil anos atrás, esse conceito do pensamento ser um sentido já existia, tá certo? Mas agora, mais antigo do que isso, eu vou tirar o telefone aqui, eu quero mostrar para vocês uma imagem, depois eu volto aqui, tá? Não foge não, olha aqui. Muito bem, vocês conseguiram ver que esse guru indiano usa uma pasta branca na testa e uma pinta vermelha aqui no entre-olhos? Vocês conseguiram ver? Dá um sinalzinho aí. Porque eu não sei qual é a distância que ficou, se deu para ver. Conseguiu ver alguém? Ou não? Se não conseguiu, eu tento mostrar de novo. Ah, então tá. Obrigado, Ranieri. Muito bem. Quando eu vi essa imagem, é claro, né? Kaká, curioso, para quê? O que significa isso, né? Então, pesquisando lá na cultura hindu, e aqui a cultura hindu é coisa assim também de dezenas quer dizer, talvez 1 ou 2 dezenas de milhares de anos, né, de antiguidade. O que é essa pasta branca que eles usam lá? Qual que é o simbolismo disso? Muito bem, eles falam o seguinte, que quando você queima tudo o que pode ser queimado, né, o que é que sobra? As cinzas, tá certo? Então, ei Mari, bom dia. Bom dia, boa noite, bem-vinda. Então essa pasta branca, o simbolismo dela é isso. Depois que queimou tudo, veja bem, quando se fala queimar tudo, é queimar tudo. O que ainda sobra a cinza, né? Então essa cinza que eles usam é o que sobra depois que tirou tudo. Então eles chamam de Bashra, se não me engano. Eu não sei falar bem, né, em sânscrito essa língua, então não sei bem. Mas o simbolismo dessa pasta branca que eles usam... Ei, filhote, boa noite. É exatamente essa questão que a gente chama de eu observador. E mais, eles usam aquela pintinha vermelha no meio, no entre-olhos. Ei, tá bom, filhote? Tudo jóia? Bem-vindo, boa noite. O César Henrique, ele usa um nome diferente.
Bem-vindo, tá? Aquela pintinha vermelha que eles usam também é de um preparado que eles fazem lá com cúrcuma e outras coisinhas, né? É sagrado para eles. Ela representa o terceiro olho. E o que é o terceiro olho? É um chakra, né? É uma glândula que a gente tem aqui, é um chakra, e conectado ao chakra tem uma glândula, como em todos os outros chakras tem. E o terceiro olho nada mais é do que também um ponto de observação. Ou seja, algumas pessoas, esse simbolismo é hindu, mas essa habilidade de enxergar com esse chakra, muitas pessoas têm. Ah, tá bom, agora eu entendi, tá joia. Ei Souza, boa noite, bem-vinda. Então, enxergar com o terceiro olho, algumas pessoas têm essa habilidade. Então eles conseguem observar um plano de frequências que nós, pessoas comuns, não conseguimos, né? E isso pode acontecer com os ouvidos também. Tem pessoas que escutam uma certa faixa de ondas que nós não conseguimos ouvir com os nossos olhos comuns, né? Então são pessoas que têm acesso a um outro nível nesse intermediário. Lembra? Eu observador, eu persona. Tem pessoas, né, que também são eu observador e eu persona, mas o eu persona delas tem órgãos mais... Talvez, não sei se o termo ideal seriam mais desenvolvidos, mas mais abertos, né? Podemos usar assim. Então eles conseguem enxergar e ouvir coisas que estão nesse plano intermediário, entende? Então, mas é uma habilidade, isso não é doença, né? É claro que para a ciência comum eles vão taxar isso como doença porque não é na maioria, né? Mas é uma habilidade a mais. Mas resumindo, o que nos interessa é que também é um modo de observar, tá certo? Formas de observação. Um outro também que eu quero citar para os amigos aqui, o Siddhartha Gautama, o Buda, contam, né, na biografia dele, que depois de muito penar, procurar a tal da iluminação, ele estava sentado debaixo de uma árvore, beirando o rio, e vinha lá um barco. Nesse barco tinha um camarada afinando um instrumento de corda. Então o Buda está cá observando e o cara lá afinando a corda do instrumento. Pá, 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 e pum, até que a corda arrebentou. Então, nesse momento, nesse ato de observação, o Buda teve a grande sacada dele, né? O que ele sacou com isso, com essa observação? Que existe um meio termo nas coisas, né? Nos polos, no alto e no baixo, no preto, no branco, no feio, bonito, gordo, magro, né? Que a gente vive nele, aqui nesse eu persona, né? Tem tudo isso. Existem os intermediários. Por que ele viu isso na corda? Que se deixar a corda bamba, ela não toca, né? E se esticar demais, ela arrebenta. Então, o segredo da vida é a gente procurar entender esse processo. Nem deixar bambo demais, nem esticar demais para arrebentar, né? Mas como ele conseguiu desenvolver todo o que hoje, né, uma corrente de pensamento chama de budismo, em função dessa observação, de uma observação, né? Bom, agora vamos voltar lá para que eu gosto muito, né, da gente citar, de Jesus, tá certo? Jesus foi um desses caras. Ei, Carlinha, boa noite. Foi um desses caras que ensinou para a humanidade como viver, né? Que é ou seja, um mestre que a gente procura
entender o que ele ensinou. E algumas passagens que ele ensina, ele fala na questão da observação. Uma delas, que é a que eu mais procurei entender melhor para a gente desenvolver o Miami, é o Mateus 6:22, né? Na verdade é o Mateus 6, 21, 22, 23, né? Por aí. E o que ele diz? Ele diz assim, que os olhos, né, são a candeia do corpo, de tal forma que se teu olho for bom, teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, teu corpo terá trevas. Então, veja bem, olho bom e olho mau. Olho, né, órgão, olho é uma coisa, mas no sentido que a gente percebeu nisso, não é só olhar, né, porque todos os nossos sentidos, inclusive os pensamentos, que a gente entendeu isso, que também é uma forma, né, de observar, a forma com que eu observo, com que eu interpreto, o significado que eu dou para situações, é que vão ser do eu observador, o eu persona, ao observar, se essa observação for adequada, tá certo? O meu corpo terá luz, ou seja, eu vou ter um corpo saudável, meu corpo vai funcionar direitinho. Então, e se for mal, se for uma má observação, meu corpo terá trevas, ou seja, bloqueio de energia, ou seja, doenças. Compreende? Essa foi a ideia que nós tivemos de entender esse ensinamento de Jesus e trazer isso para o processo Miami. Todo o processo Miami pode ser resumido nessa frase. A forma com que eu observo, veja bem, não é olho só. Observar é todo o processo de informação que eu recebo. Isso é que é observar. Então, por exemplo, uma pessoa cega, ela deixaria de ser... Então ela não pode ser, né? Porque ela não olha. Se esse olho bom se referisse ao órgão olho, né? Uma pessoa cega estaria lascada. Eu mesmo que preciso de óculos, quantos de nós precisam de óculos, já estava lascado, né? Então, daí a gente deduz que olho não é órgão olho, mas é olho, forma de observar. Em outras passagens, Jesus também fala da mesma forma. Por exemplo, tem um lá, aí eu não sei dizer onde é, depois você procura lá, que é fácil também de achar. Olha os passarinhos do céu, né? Vamos mudar o termo para o nosso termo aqui. Observa os passarinhos do céu, né? Que não planta e se alimenta. Olha os lírios do campo, observa os lírios do campo, que nem Salomão na sua maior glória conseguiu se vestir tão maravilhosamente bem. Então, observar essas coisas, esses objetos, não é só o passarinho e também não é só o lírio, mas é observar a natureza como um todo. Tá certo? Porque a natureza funciona conforme o Criador, né, fez, movimenta, energiza para funcionar dessa forma. Então, olho bom é olhar dessa forma, é olhar como a natureza funciona, para a gente aprender com a natureza e trazer isso para a vida. Compreende? É nesse sentido que a gente interpretou esse olho bom e luz no corpo. Olho mau não é que a pessoa é má, mas é porque ela interpreta de forma inadequada. Sabe? Então, agora vamos juntar isso e levar isso para o eu persona, que é o corpo físico, que é o que nos interessa.
nos interessa assim, na questão dos transtornos, né? Que o objetivo nosso é esse. É estudar esse conjunto para usar as ferramentas adequadas para resolver as questões dos transtornos psicoemocionais. Quais transtornos? Estado depressivo, estado ansioso, estado de pânico, toques, tá certo? Se você ainda não viu, eu sugiro assistir as outras lives, que a gente vem falando nisso, tema por tema, né? Tópico por tópico, tá? Para vocês entenderem como que a gente entra nesses estados, e não pensa você que a pessoa é doente por causa disso, porque todos nós, durante o dia, conforme a gente vai vivendo o próprio dia, a gente entra nesses estados, sabia disso? Por exemplo, vamos aproveitar aqui, nós temos aqui o Masterchef Bira, que é chefe, né, e dos bons. Já experimentei alguns pratos dele. Quando o Bira sai de casa para o trabalho, né, tem lá um processo que ele vai fazer lá, atender um jantar, uma coisa qualquer, é lógico que ele vai entrar no estado ansioso. Tá certo? Por quê? Tem que chegar no horário, tem que estar as pessoas que vão contribuir com o processo também tem que chegar no horário, tem que estar todo mundo limpinho, vestidinho, tem que estar as ferramentas adequadas, né? As substâncias, né, que ele vai usar no prato, tá certo? Ele vai repassar a receita várias vezes na cabeça para ver se está tudo certinho, compreende? Isso é um estado ansioso. Agora imagina que chega lá na hora de fazer o tal processo, que está cheio de gente lá, o ajudante dele, mais o braço direito dele na cozinha, passou mal, teve um problema lá, não pôde ir. Pronto. Lá vai o nosso amigo Bira entrar em estado de pânico. Por quê? Aquela situação se tornou uma situação fora de controle. Então, todo o processo físico, né, da adrenalina no corpo, que joga sangue no corpo, o coração dispara. Ei, irmãozinho Silvio, tá bom? Bem-vindo, boa noite. O coração dispara, fica ofegante, irriga o cérebro, né, para pensar mais rápido, para os sentidos funcionar melhor, entenderam? É um estado de pânico, fica balucado. E se a pessoa não tiver um controle... Opa, só um minutinho, aqui, tá. O irmãozinho Silvio... Só para a gente terminar aqui então o nosso raciocínio. Do condicionamento. Silvio, só um minutinho, deixa eu terminar um raciocínio aqui, tá? Então, durante o dia, todos nós podemos passar por todos esses processos de transtorno psicoemocional. Imagina, por exemplo, que você está em casa, né? Vem uma notícia, igual aconteceu daquela barragem lá, que fez um desastre, que a gente, né? Então é natural que qualquer pessoa que colocou o pensamento, veja bem, o troço está longe, aconteceu lá longe, mas a gente colocou o pensamento naquilo que estava acontecendo, tá certo? Então, o corpo vai entrar naquele estado como se tivesse, quase que como se tivesse vivendo aquela situação, compreende? Então, por isso é que a gente está trazendo esses conceitos novos, que é para que a gente comece a se, como é que se fala? De certa forma, a treinar, né? Para que a gente, ao viver o evento, é natural que aconteça a reação adequada daquele momento. É instintivo isso, né? Mas, perdão, passado a situação, depois que a situação terminou, que o perigo passou, a gente precisa
aprender a olhar para essa situação que aconteceu de forma diferente, de forma a não trazer os mesmos hormônios que foram produzidos naquele dia, trazer para o momento atual. Porque é isso que faz o transtorno, é isso que machuca o corpo. O evento aconteceu há 10 anos atrás. O meu instinto ficou ligado com aquele evento que aconteceu há 10 anos atrás. Toda vez que eu recebo um estímulo do ambiente, dos 6 sentidos, qualquer um dos 6 sentidos, que me conectarem com algo semelhante daquele evento de 10 anos atrás, eu vou ter uma experiência semelhante à que teve aos 10 anos atrás. Então, se você não souber lidar com isso, é que você vai entrar... Aí já deixa de ser, né, todo dia. Ou seja, você entra no estado de ansiedade, mas acabou o problema, você volta para o estado natural. Você entrou no estado de pânico, acabou o problema, você volta para o estado natural. Isso é o comum, tá certo? Mas se a gente ficar conectado, não souber lidar com isso, eu vou entrar no estado depressivo, de ansiedade ou de pânico, quando aconteceu o evento lá atrás, e vou manter esse estado por muito tempo, por 10 anos. O corpo não aguenta. Essa que é o resultado da questão. Lembrando os amigos aí que se tiverem alguma pergunta ou quiserem complementar com alguma coisa ou discordar, tá? Que a gente não quer ser dono da verdade. Mas se você pensa diferente, quiser dar um toque diferente, use esse quadrinho aí que tem uma interrogação, tá bom? Então, meus queridos, o eu observador tem o dom ou a habilidade de observar e interpretar. Dá um significado para o que foi observado. Tá certo? Feita essa observação, esse significado e essa interpretação, o eu persona vai experimentar essa interpretação dada. Igualzinho, que a gente pode usar como analogia, igualzinho um teatro. Boa noite, Driga, bem-vinda. Você é o diretor do teatro. Você está escrevendo o capítulo da sua novela. Como que você está escrevendo? Interpretando as observações. Entenderam? Então, se a observação que eu faço é de medo, eu vou experimentar um medo no meu corpo. Como? Com a produção de hormônios de medo, que é o que nós já vimos na live relativa ao medo. O que isso vai fazer no meu corpo? Vários sintomas, né? Por exemplo, tem o se borrou de medo, ou se mijou de medo. Por quê? Porque esse borrado ou mijado, na selva, no caso do chimpanzé, que é o que a gente gosta de usar como analogia também, né? Fisicamente falando, fisiologicamente falando, fisicamente não, nós somos um pouquinho diferentes, mas fisiologicamente falando, biologicamente falando, nós somos nosso DNA é 98% semelhante ao do chimpanzé. Então, o chimpanzé também na selva, se ele tiver muito apertado lá com um predador em cima dele, ele vai se borrar e vai se mijar. Por quê? O cheiro, né? O cheiro do borrado, do mijado, confunde o predador. Aquele cheiro vai falar assim, isso aqui não é comida, entende? Então o bichinho tem uma chance. Ele vai ter essa duvidazinha que pode surgir no predador, vai dar à presa um segundinho que pode ser a chance dele fugir. Vocês entendem? Nós não temos domínio sobre isso. Isso é instintivo, está no nosso DNA. Então, veja bem, existe o... Agora eu vou complicar a cabeça de vocês.
Existe um DNA, existe um eu observador que interpreta, que dá um significado, mas existe um, um processo de energia, de funcionamento do eu persona, que é independente da vontade do eu observador. Vocês compreenderam isso? O eu persona funciona na base instintiva. A gente não tem domínio sobre isso. Nós, vamos separar aqui, né? Que alguns seres já estão tão humanizados que nós ainda somos um chimpanzé melhorado. Mas é claro que tem seres, homens, né? Que são que chegaram, né? Vamos dizer assim, na escadinha da humanidade, estão lá no topo da humanidade, né? Depois disso é só anjo, são os anjos, né? É a próxima etapa do ser humano, quando ele aprendeu através do eu persona, das experiências do eu persona, ele aprende a observar as coisas como o Criador montou, como o Criador diz para funcionar. Então, a nossa interpretação, quando é harmônica com a criação, esse é o bom olhar, esse é o bom olho. Esse é o olhar que traz saúde para as pessoas, entende? Para os seres humanos. E olhar diferente disso, querer ser dono disso, que esse é o grande problema nosso, né? Um dos grandes problemas nossos, a ideia de posse, eu sou dono do meu corpo, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, que eu sou o dono dele. Vai dar merda, né? Perdoa a expressão, mas não tem outra coisa melhor para falar. Vai dar problema, vai dar trevas no corpo, vai bloquear as energias do corpo. O eu persona, o corpo, não vai funcionar direitinho. Vocês compreendem? Então, nós temos a liberdade de escolher entre o olho bom e o olho mau. Isso nós podemos escolher. E qualquer uma das escolhas que a gente fizer terão consequências. Tá certo? Então, essas doenças, por exemplo, as doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? Vou usar uma coisa assim mais prática, né? O que é uma doença autoimune? É quando o corpo, os órgãos, as células, né, desse órgão começam a trabalhar contra a vida, contra o bom funcionamento. Entende? Então, por exemplo, a SII, que eles chamam, né? Síndrome do intestino irritável. Por que as células do intestino irritado começam a prejudicar de tal forma que a pessoa não consegue mais viver bem, né? Porque não pode comer nada. Qualquer estressezinho que tem, ou é diarreia, ou é intestino preso. Vocês entendem? Ou o trem solta tudo, ou prende tudo. Agora eu pergunto para vocês. O nosso instinto, como o instinto de qualquer bichinho, né? Qualquer ser vivo, é manter a pessoa viva e saudável. Isso é como que a gente pode afirmar uma coisa dessa? Fazendo o que Jesus falou. Observa o passarinho, observa o lírio. Então, quando a gente entra na natureza e observa a natureza, né, vamos amplificar, não é só o passarinho e o lírio, qualquer parte da natureza que a gente for olhar, né, a gente olhando com esse olho assim de procurar entender como funciona,
Em todo ser vivo, você vai encontrar um instinto de sobrevivência, que faz com que esse bichinho faça determinadas ações, né, para que ele consiga se defender. O Idner Fumian, tá bom, vizinho? Beleza? Por exemplo, você pega o João de Barro, né? Por que ele constrói a casinha dele de forma que a porta fica para o lado de menos contrária ao vento, né? O vento pega nas costas da casinha do João de Barro. Por quê? Porque quando chove, né? Fica protegida. Não molha, entende? Os bichinhos, os filhotes lá dentro estão mais protegidos. Eu te pergunto, quem que ensinou isso para o João de Barro? São coisas que veio do instinto dele, é uma informação que já veio. É dessa energia da criação. Entende? E nós temos as nossas células, e isso é uma coisa muito importante, que precisa ficar muito bem gravada. O nosso corpo, que é feito de órgãos e células, cada uma célula do corpo é igual um bichinho. Nós já falamos isso também, né? Mas o assunto sempre volta no mesmo, dentro do processo, né? Que é para ficar bem entendido. Uma célula do nosso corpo, ela come, ela faz cocô, xixi, elimina líquido, ela reproduz, tá certo? Como eu preciso ficar, sou eu que mando as células fazerem isso? Diz para mim. Não, né? É muito fácil. Está tudo funcionando aqui no meu corpo. Tem uma parte que eu domino, essa é a parte que eu sou semelhante, né? Talvez, ao Criador, que eu posso dominar isso aqui. Posso até me dar uns tapas, né? Se eu quiser. Não é? Mas e tem a parte que funciona sozinha. Por que ela funciona sozinha? É porque ela já tem a ordem para cumprir aquela função. Então, voltando agora à nossa doença autoimune. Por que a célula do intestino, ou da onde tiver, né, essa autoimune, por que a célula vai trabalhar contra a vida? Contra ao processo que ela está destinada a cumprir. Por que ela faz isso? Por que a própria célula se maltrata, fazendo com que o órgão funcione mal? Que o intestino, no caso, né, da SII, que o intestino não cumpra a função dele, que é retirar o que presta, deixar passar o que não presta. Essa é a função do intestino, né? Por que ele passa a não fazer isso? Por que ele solta tudo ou ele trava tudo? Me diz por quê. E alguém chuta? Talvez algum dos amigos tenha esse problema. Pode compartilhar com a gente aí. Ninguém se habilita? É muito simples. É muito simples de responder. Porque o eu observador, que é essa pessoa, está observando alguma situação na forma invertida. Compreende? Então, a pessoa não sabe fazer isso. A pessoa não sabe tirar, aproveitar as lições que a vida dá, as coisas que a vida dá, e deixar passar o que não é dela, o que não presta. Então a pessoa, ela quer dominar tudo, ela quer controlar tudo. Tudo tem que ser do jeito dela. Sabe? Então, aí vai a casa, o filho, companheiro ou companheira, todas as pessoas que estão envolvidas com essa pessoa, elas estão sujeitas ao controle dessa pessoa. Essa pessoa se torna tão bitolada, né, nesse sentido, que o órgão dela vai funcionar como ela quer que funcione. Sabe? Então o órgão ou não deixa passar nada ou deixa passar tudo.
Não consegue, não existe um meio termo, sabe? E por que a pessoa adquiriu esse perfil? Porque ela viveu um evento traumático que deu um impacto nela, que ela passou a querer controlar tudo e todos para que não aconteça de novo. É instintivo também. Compreenderam a relação? Esse trabalho, é que existe uma ciência, aliás, mais de uma ciência, né? E nós também estamos meio que inventando uma, que demonstra esse modo de funcionamento, esse modo de espelhamento, o corpo com a interpretação. Nem é, veja bem, eu, observador, todos nós somos, mas cada um de nós interpreta de forma subjetiva. A mesma situação, a mesma vivência com duas pessoas diferentes, não importa quais, elas darão significados diferentes. E para cada significado, um corpo, uma reação no corpo diferente. Entende? Então, duas pessoas que vivem a mesma situação podem ter no corpo sintomas diferentes. Por quê? Porque uma interpretou de um jeito e outra interpretou de outro. Entende? Então, para que serve o corpo? Para essa experiência. Para ter essa experiência. E se a minha interpretação tiver em sintonia com a criação, o meu corpo vai funcionar bonitinho, belezinha. Se a minha interpretação tiver distorcida com a criação, o meu corpo vai mostrar isso para mim. Compreende? Então, se você quer começar a aprender a fazer essa leitura, tecnicamente falando, é até simples de fazer. Né? Pergunta-se. Primeira pergunta que você precisa fazer. Se você está tendo um problema, né, um sintoma físico no corpo, qual é a função desse órgão? Para que esse órgão existe? Essa resposta vai mostrar para a gente qual é o que está no projeto do Criador, da criação, vamos falar assim. Não vou falar criador porque a criação é masculina e feminina, né? Tem um gênero, né? Masculino, feminino, e a terceira, tudo tem três, que é o resultado, né, dessa junção. Então, pergunta-se, qual é a função desse órgão na criação? Para que serve? Para que serve? Vamos dar um exemplo aqui também muito comum. Para que serve a unha? Bom, vamos falar assim, se você tiver a unha... Problemas da unha muito mole, quebra à toa, né? Por que ela fica desse jeito? Porque ela não dá tempo, né? As células da unha não dá tempo de endurecer. Ela reproduz muito rápido. Vamos dizer, só um exemplo. Vamos dizer que demora um dia para a célula da unha nascer e ficar madura, endurecer, né? Mas não dá tempo. Ou seja, ela faz isso com meio-dia. Tá certo? Então, antes dela chegar no ponto de endurecer, já veio a outra geração de célula. Então, ela está sempre mole, ela não firme. O que faz isso? Vamos ver se a gente consegue interpretar. Da onde que vem a unha? Nos animais, nos nossos irmãozinhos, que a gente gosta de usar, né, como analogia, o chimpanzé. Ei, Joãozinho, tá bom? Boa noite, bem-vindo. A unha é garra, né? A garra dos animais. Para que ela serve? Para agarrar. Então, um caçador segura a presa, né? Na hora de uma briga. Boa noite, irmãozinho. O animal usa a garra para ferir, para se defender, tá certo? Então, uma pessoa
uma pessoa que tiver com essas questões de segurança, de agarrar, é agarrar e soltar, né? Porque tudo tem sempre as duas ações, né? Agarrar, soltar, agredir ou ter o problema aqui de tô tendo um probleminha aqui de bateria baixa, não sei porque que não está carregando. Então, se interromper aqui, vocês já sabem o que é, tá? O que a gente está falando mesmo? Agarra. Então, agarrar e soltar, agredir, né? Ou defender, tudo é função da garra. A garra faz tudo, né? Eu, Luciano, Custói, boa noite. Então, quando eu tenho conflito nessa área e o pensamento acelerado, tudo isso vai fazer com que eu use demais as garras. Mesmo que eu não use fisicamente, mas a ordem psíquica para uso da garra vai ser muito forte. E com o pensamento acelerado, dá um gás a mais ainda. Então, as células da unha, é como se estivesse usando a unha muito, 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 muito. Então, como nós já falamos na outra live aqui, é semelhante a você botar numa fábrica, né, que tem lá X funcionários, com uma produção Y, aí você quer uma produção de 2Y. Depois você quer uma produção de 3Y, com os mesmos funcionários. Entende? É assim que funciona a célula do corpo. Essa é a ordem. Então, a célula que tem uma programação de uma reprodução escalonada, né? Ela já tem essa informação no DNA dela, ela passa a funcionar sobre a ordem de quem está no comando dela, de quem comanda o corpo, de quem comanda o órgão. Então, essa nossa influência, porque nós perdemos a referência da natureza, da velocidade das coisas, de como as coisas funcionam, a gente perdeu essa referência. Eu quero dominar, eu que quero que as coisas andem no meu tempo e não eu no tempo natural. Isso vai gerar o conflito na célula. Então, a célula começa a não funcionar da forma adequada. E isso vai dar problema no órgão. Compreende? Qualquer sintoma que você tiver em qualquer órgão, faça essa pergunta: para que serve esse órgão? Qual é a função biológica dele? Entende? Leva essa função para o seu perfil psicológico. Isso vai te dar a resposta de por que está acontecendo determinada disfunção na célula de determinado órgão. Se a célula não funciona bem, o órgão não funciona bem. Se o órgão não funciona bem, o corpo não funciona bem. Então a gente começa a ter problema de saúde. Compreende? Claro que alimentação... O que é uma alimentação? Nada mais é do que uma forma de olhar, uma forma de receber informação do ambiente. Se eu me alimento demais de determinada substância, a informação que essa substância está trazendo para o meu organismo é uma. Se for de outra, se eu me alimentar demais de outra substância, a informação é outra. Então, o meu órgão vai funcionar de forma diferente, com uma alimentação ou com outra. Vocês compreendem? Tudo o que chega, independente do que, qualquer coisa que chega a nós, a qualquer um de nós, são interpretações, são observações da criação.
qualquer coisa. Começa a interiorizar esse processo que você vai começar a dominar o processo. Essa é a nossa ideia. Com o processo Miami é isso. Tá bom? Alguma pergunta? Então, vou falar um pouquinho mais agora do nosso Miami, né? Porque ele tem que fazer uma propagandazinha, né? O Miami é o Manual de Instrução para Alto Mente Equilíbrio. Por que que a gente colocou esse nome? Foi um dos clientes que a gente estava atendendo, né? Falando dessa questão humana, das interpretações, etc, etc. E falou assim, bem que podia ter um manual de instrução, né? Vamos bolar um, né? Por que não? Tá certo? O ser humano, na verdade, é uma máquina biológica. Tá certo? Tudo, se a gente olhar a mecânica, a parte elétrica, a parte magnética do corpo humano, é uma máquina perfeita. Tá certo? Quem projetou isso sabe das coisas. Não é um manezinho igual nós aqui, né? Então, mas o sistema que a gente vive nele, de família, de colégio, de família, porque são gerações mais gerações, né? Passando comportamentos de geração a geração, tá certo? Por isso que as pessoas são semelhantes aos pais. Não é porque a genética, é claro que a genética é parecida, né? Porque é tudo humano, a nossa base genética é humana, tá certo? A diferencinha que existe de um para o outro é mínima. Qualquer ser humano é muito semelhante o código genético de um e de outro, não importa quem é, tá certo? E agora as características subjetivas, igual impressão digital, né? Você vê que cada um tem uma, não importa. Se você pegar pessoas aí de milhares de anos atrás, a impressão digital dele é única, não tem outra igual. Vocês entendem? A complexidade e a simplicidade que existe em todo esse movimento da criação? Compreende? É tão subjetivo, como é que fala? É tão espelho da interpretação que é única. O corpo é único, de cada pessoa é único, apesar da semelhança, né? Mas então, dentro do processo Miami, o que a gente faz? A gente analisa isso, quais os sintomas que a pessoa está tendo. Por quê? Os sintomas que ela está tendo mostra para a gente, que já tem experiência no assunto, qual é o perfil psicológico dela. Não é? Tá bem dito na música, né? Ainda a gente repete isso, sabe? Então, qual é a função da nossa geração com tudo isso que está acontecendo? É quebrar esses ciclos. Vamos aproveitar o que é bom, né? O que teve na geração passada, que funciona bem, vamos continuar. Mas o que não funciona bem, vamos mudar. Não é assim? Isso é humano, tá certo? Isso é humano. Esses dias até, nem sei, acho que não vai dar tempo não. Mas vamos falar mais um cadinho do Miami então. Então a gente pega os sintomas que a pessoa tem, tá certo? Se é na pele, se é no cabelo, se é nas unhas, qual o órgão interno, não importa. Pelos tipos de sintomas, Tereza, né? Boa noite. Em função dos sintomas que a pessoa tem, a gente consegue fazer um desenho do perfil psicológico dela, de como a psique dela está funcionando. E
também por experiência, a gente consegue perceber qual é o tipo de evento que ela viveu lá atrás, para o qual ela teve uma certa reação instintiva. Vocês entendem? Então, fazendo essa conexão, a pessoa fala assim, veja bem, a pessoa está com a doença que ela diz que é incurável. Ela já foi no médico, fez exame para lá e para cá, o médico não sabe, né? Não estou criticando o médico não, tá bom? Só estou querendo dizer que a ciência mecânica, a ciência que trabalha só com o corpo, ela é incompleta. Ela não consegue fazer essa conexão. Entende? Então, a pessoa está desesperada, porque ela tem uma doença que não tem cura, o médico não sabe dizer para ela por que ela ficou com essa doença. Vocês estão entendendo? Ou fala assim, isso é genético. É uma ótima desculpa, né? Não preocupa com isso não, isso é genético. Não faz sentido. Tá bom? Então, a gente consegue fazer essa conexão. Aí, o que acontece no sistema da pessoa? Quando ela entende o porquê que ela está tendo esse sintoma hoje. Sabe? A pessoa fala assim, nossa, existe algo por trás disso, né? Existe uma causa. Aí ela pode, sim, olhar para essa causa, ela vai perceber que a causa é a forma com que ela interpretou esse evento, entende? E essa forma, esse formato de interpretação, essa interpretação não faz mais sentido hoje. Pode até ter feito na hora, no dia, ou nos dias que viveu aquilo. Mas hoje não faz mais sentido. Entende? Então é por isso que a gente fazendo essa conexão, aí sim a gente pode trabalhar com exercícios adequados. Obrigado, meu irmão. Com exercícios adequados, a gente consegue reestruturar esse processo. Em outras palavras, trazer essa forma que está fazendo mal, trazer para um formato adequado para o corpo, para que o corpo viva bem. Tá bom? Nós já estamos terminando aqui o nosso tempo, tá? A bateria do celular também já está, não sei por que não está carregando, tem que ver aqui. Eu agradeço a presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, o vídeo vai ficar salvo lá aqui no Instagram mesmo, IGTV. Então, se quiserem contribuir com um depoimento, com uma pergunta, com a dúvida, com questionamento, coloca lá que a gente vai responder na medida do possível, tá bom? E se precisarem de auxílio personalizado, entre em contato também, que a gente faz de forma bem suave, tá bom? A gente faz só troca de um dia de trabalho nosso por um dia de trabalho seu, tá bom? E a gente te orienta aí da melhor forma possível. Temos conseguido alguns milagres, tá? Daqui uns dias nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Namastê, filhote. Obrigado pela presença. Carlinha, Roniele, irmão Silvio, irmão João, sobrinho César Henrique, o filhote lá também, o Douglas, faixa preta, meu querido Bira, chefe de cozinha, estou com saudade daquela comidinha.